Olá, meus queridos pais, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso estudo, né, no livro de Apocalipse. E hoje, querendo Deus, nós vamos meditar, né, na continuação aí em Apocalipse capítulo 8. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia lá para nós juntos podermos meditar nesse texto, né? Assim como nós fizemos nos estudos anteriores, nós vamos trabalhando o texto e tentando comentar algumas coisas. E sempre lembrando, né? É importante nós retomarmos aqui o papel simbólico, né, de Apocalipse, como é que nós precisamos, de certa forma, entender que muitas coisas existe um simbolismo, né? Ele é apresentado a partir de um aspecto simbólico e que nós precisamos então entender que isso deve ser mensurado. Outra coisa que eu não sei se eu lembrei, se eu lembro, né, que eu comentei com os irmãos, é que o livro de Apocalipse ele não tem necessariamente uma sequência cronológica, né? Ele trabalha com uma sequência daquilo que se chama de paralelismo progressivo, que são 7 sessões, né, como nós já vimos, né, os 7 candeeiros, que estava relacionado à igreja, os 7 selos, as 7 taças, e nós vamos seguindo aí nessa sequência, à medida que vai avançando no estudo do texto. Então não é necessariamente uma cronologia, nós precisamos ter isso em mente. Ok? Acredito que já deu tempo de você pegar a sua Bíblia, né, para acompanhar conosco o texto de Apocalipse. E hoje, meus queridos, o tema é as 7 trombetas, as primeiras 4 trombetas. Então, nós vamos meditar nisso aqui. É importante nós vermos ou pensarmos junto que as trombetas, né, no contexto bíblico, aqui, vou até voltar aqui, né, coloquei uma imagem só ilustrando. Eu até fiz algumas pesquisas, mas não consegui trazer para os irmãos que a trombeta, no contexto, por exemplo, que foi escrito romano, algumas trombetas já eram de metal, já eram feitas com metal. Mas no contexto bíblico também a gente tem a ideia do shofar, né, no Antigo Testamento, que é essa trombeta feita a partir do chifre de alguns animais. Então, o texto não descreve explicitamente de que material é, pode ser que tenha esses dois aspectos aí. E o que eu achei interessante nas pesquisas que eu fiz é que a trombeta, no contexto do Império Romano, ela era utilizada não no sentido de música, mas no sentido militar. E no Antigo Testamento ela também tem esses aspectos, que é esse primeiro, né, que está colocado aqui. Deixa eu só voltar aqui para o slide, que é justamente a trombeta como um grande momento na história de Israel, né? Ela era utilizada para anunciar o combate, então uma questão militar, nas cerimônias cultuais, né, nas festas, inclusive tinha a festa das trombetas, e nas teofanias, quando Deus aparece a Moisés lá no monte, aliás, quando Deus aparece ao povo lá no monte, houve um soar muito forte de trombetas. Então a trombeta sempre teve esse aspecto, né? O texto de Mateus nos diz que são essas trombetas que anunciarão a vinda de Jesus. Então a vinda de Cristo está associada à trombeta. O que a gente precisa entender é que o soar dessas trombetas aqui, na sequência dos selos, pelo menos até a sexta trombeta, não está associada à volta, e sim, nós veremos isso, a sétima e última trombeta, essa sim marcará o fim, que é o que nós iremos trabalhar na sequência do texto. Como nós já falamos, né? Então, dentro do paralelismo, as trombetas apresentam basicamente o mesmo tema dos selos, né? As catástrofes que vêm sobre a humanidade, é juízo. Só que uma diferença importante que nós precisamos entender aqui, qual é? Enquanto que os selos eles estão mostrando, né, o mundo perseguindo a igreja, nas trombetas e nas taças nós vemos Deus se voltando contra esse mundo que persegue a igreja e responde à oração do seu povo, punindo com juízo esse mundo caído. Então é isso que nós precisamos ter em mente, né? Outra
dentro desse paralelismo, né, ou seja, uma certa semelhança com alguns textos do Antigo Testamento e dentro do próprio Apocalipse, o que nós temos? As pragas das trombetas se relacionam muito com as pragas egípcias, né? E aí remete à ideia da idolatria. Hoje o objetivo nosso é estudar as quatro primeiras trombetas, e na sequência, quando nós formos estudar as demais, os irmãos vão perceber que existe essa questão da idolatria aqui, né? As quatro primeiras trombetas muito associada a questões do mundo físico, climáticas, né? Cataclismas, os astros, atinge a humanidade, mas de maneira indireta, mas a quinta, a sexta e a sétima trombeta, aí sim, já serão estritamente na humanidade, né? O propósito é provar a soberania de Deus e dar a última oportunidade de arrependimento. Sobretudo as trombetas, né? Ao contrário das taças, quando nós estudarmos, as trombetas elas carregam um aspecto de misericórdia. É o juízo de Deus sendo derramado, mas não é o seu juízo pleno, no sentido de terminar. É Deus ainda agindo com misericórdia, né? Por quê? Porque nós vamos ver que nas trombetas não é todo mundo que é destruído, é uma terça parte, sobretudo nessas quatro primeiras trombetas aqui. As pragas que vêm por intermédio das trombetas devem ser entendidas, então, como consequência e retribuição dos pecados. Nós conhecemos o texto, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Vamos então só relembrar aqui o que nós vimos no final do último estudo, né? Nós vimos então que o Cordeiro, né, Jesus, abre o sétimo selo, e quando ele abre o sétimo selo, há um silêncio, né? Nós explicamos que esse silêncio está associado provavelmente ao clamor, né? Nessa questão das pessoas que estão na expectativa daquilo que Deus vai derramar do seu juízo, né? Uma apreensão, né? Sabe quando você espera algo, que você está apreensivo? Então todos se calam para ver o que aquele que está no trono e o cordeiro farão. O texto diz o seguinte, né? Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. Então a sequência das trombetas deve ser vista a partir dos versículos 2 e 5, principalmente. Cada anjo toca uma trombeta, e quando eles tocam é tirado, é lançado na terra um juízo. Então nós precisamos entender que as trombetas é o resultado. Enquanto que os selos atingem o povo de Deus, no sentido do Deus mostrando a igreja sendo perseguida, mas no final você vê que ao selo dos 144 mil, que é a plenitude, né, de todos os santos, nós vimos isso. Quando eu falo que os selos atingem a igreja, no sentido de que a igreja sofre as consequências, né, porque a igreja é perseguida. Agora nós vamos ver que a trombeta ela já se volta para aqueles que não são de Deus. É o juízo de Deus sendo derramado sobre os ímpios e a igreja sendo preservada no sentido de que o juízo de Deus não é sobre ela. A igreja pode sofrer porque está nesse mundo ainda, quem estiver, mas a igreja não é o alvo do juízo. É isso que a gente precisa entender a diferença. Ok? A gente precisa entender essa diferença. O juízo de Deus é sobre o ímpio. O juízo de Deus não é sobre os seus. Então, quando nós passamos, você e eu, nós passamos por sofrimento, passamos por alguma perseguição, temos algum problema, né, que nós somos sujeitos, você e eu precisamos entender, meus queridos, que não é o juízo de Deus. Se você é de Deus, se você tem comunhão com o Senhor, se você foi selado pelo Santo Espírito, saiba que não é o juízo de Deus, né? Deus permite, nós somos sujeitos a isso, mas não é o juízo de Deus sendo derramado. Nós precisamos entender isso. Então tenhamos isso em mente, né? Os santos estão orando,
há uma perspectiva de que o silêncio também pode ser as orações dos santos, então o céu se cala para ouvir. Nós falamos sobre a importância da oração, né? Ore, ore, ore sempre. E a sua oração é respondida. E veja o quanto ela é séria, que as trombetas, irmãos, é resposta de oração. É Deus se derramando, né? Há um momento em que no texto bíblico fala, né, Jesus comentando, por acaso Deus não fará justiça aos seus? Sim, ele fará. Haverá um momento em que ele fará essa justiça. Então vamos ler aí Apocalipse 8, 7. A primeira trombeta diz o seguinte: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Então houve o que? Aqui essa nós vendo essa ideia do paralelismo, né, dos paralelos, você vê claramente uma relação com uma sétima praga do Egito. Inclusive, uma questão importante, só ainda voltando aqui, no Egito, se seus irmãos lembrarem, quando que Deus levanta Moisés? Deus levanta Moisés, ele fala: eu ouvi o clamor do meu povo e eu vou libertá-lo. Quando Deus ordena que os anjos. Quando é que os anjos se preparam para trocar a trombeta? Quando Deus ouve a oração do seu povo. Entende? O tanto que isso é sério, há um paralelismo também nessa resposta de Deus ao seu povo. É importante nós pensarmos nisso aqui também. Seguindo aqui, então se associa à sétima praga, né? Granizo e juízo era frequente, essa ideia do juízo de Deus sendo derramado, né? Saraiva, destruição, né? Como as cidades, por exemplo, de Sodoma, Gomorra e esqueço agora o nome da outra, que estavam próximas ali. Mas no Novo Testamento só se aparece agora esse aspecto do juízo com saraiva, né? Um granizo. Os salmos celebram o poder de Deus no uso do granizo, depois você pode conferir o Salmo 78, o Salmo 105. E o juízo da primeira trombeta vai além por acrescentar fogo, né? Alguns entendem que podem ser relâmpagos. E ambos são misturados com sangue. Esse sangue e fogo combinado com o juízo de Deus, né? Qual o sentido desse sangue? Alguns defendem que pode ser associado à chuva vermelha, né? Que ocorre na região por conta da poeira vermelha do Saara. Então há esse fenômeno natural lá. Outros falam das questões vulcânicas na região do mar Egeu, né? Quando há uma erupção muito intensa, também a liberação desses elementos químicos faz com que essas nuvens tenham essa coloração. Mas o fato é que a mensagem que está sendo exposta vocês já viram algo semelhante, mas nada se compara ao juízo que virá. Aqui é uma questão simbólica, né? É Deus talvez trazendo alguns elementos, mostrando através de João alguns elementos que o povo conhecia, e Deus está dizendo: olha, isso que vocês veem, que que já vos incomoda, que já tem todo um problema, nem se compara ao derramar do juízo de Deus, né? Então, qual o resultado da trombeta? Queima a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Na sétima, desculpa, praga lá no Egito, o granizo destrói a vegetação, aqui é o fogo que destrói. Até mesmo o solo é queimado. Né? Você já ouviu aí uma grande queimada, né? Imagine um terço, irmãos, das grandes florestas do mundo. Recentemente nós vimos algumas queimadas na Amazônia aqui, o tanto que foi terrível, né? E nós precisamos entender essa questão aí. Imagine isso sendo destruído, né? Essa primeira trombeta é muito relacionada a um desastre natural. Se você observar aqui, não há explícito no texto chegar isso a atingir a humanidade. Mas é óbvio que
diretamente atinge, né? Qualquer evento climático, qualquer desastre natural atinge. Então, em certo sentido, nós precisamos entender que esses grandes acontecimentos naturais que trazem pavor, que fogem às vezes até do conhecimento, que exigem novos conhecimentos, irmãos, nós precisamos entender que Deus está agindo. O que nós muitas vezes nós nos apegamos ao nosso naturalismo, né? Nós herdamos aí do iluminismo, do cientificismo, uma certa naturalização das coisas e achamos, né, que o mundo antigo, o mundo medieval talvez são arcaicos por seu pensamento, mas a palavra de Deus nos ensina que Deus, ele está no trono e é ele que ordena os terremotos, os abalos sísmicos, no tsunamis, todas essas questões relacionadas a esses eventos naturais, nós precisamos entender, irmãos, que Deus está por trás agindo. No sentido de que, mesmo as leis naturais que ele criou, ele as utiliza como forma de juízo, a natureza, né, voltando-se contra por conta daquilo que o próprio texto de Romanos fala, né, que a natureza geme, ela está presa, o pecado a contaminou também. Nós não podemos ter uma mentalidade tão naturalista nesse sentido. Nós precisamos entender que Deus está agindo. Deus não é um Deus que criou e deixou as coisas por si. Deus intervém constantemente. A segunda trombeta, versículos 8 e 9 do capítulo 8, diz o seguinte: o segundo anjo tocou a trombeta e voltando. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Os irmãos percebem que aqui já é um avanço em termos do juízo. A primeira trombeta atinge o mundo físico, o mundo natural. A segunda trombeta também, mas agora a humanidade já recebe mais diretamente as suas consequências. Então a segunda trombeta se relaciona com a primeira praga do Egito, né? Onde as águas do rio Nilo foram feridas e tornaram-se sangue. Enquanto que no Êxodo a vara de Moisés, o objeto usado para ferir as águas, em Apocalipse foi causado por um como que grande montanha ardendo em chamas. Não é uma montanha, mas como que uma grande montanha. O que esse símbolo pode significar? Né? Erupções vulcânicas, algum meteorito? Olha, nós não podemos chegar a uma conclusão final. Várias tentativas, irmãos, de afirmar esse símbolo em Apocalipse significa isso, esse significa isso. Muitos desses exercícios são válidos, mas chega às vezes a conclusões muito diversas e não dá para dar uma palavra definitiva a respeito disso. O que nós precisamos entender é o que está sendo ensinado através da palavra, de que Deus é um Deus que responde à oração, ele ouve o seu povo que clama por justiça e ele derramará sobre o mundo ímpio, sobre o mundo caído, o seu juízo. Isso é que está posto. E como ele fará isso? Através de cataclismas, através de utilizando os fenômenos naturais. Ele está governando, ele vai usar a própria natureza se voltando. Nós temos visto isso nos últimos tempos. É Deus permitindo agora que a natureza como que vingue, né? Deus usa a própria natureza para vingar. Os fenômenos naturais como uma forma de Deus operar justiça. Mas há um paralelo, né, com a primeira praga, né, fogo e sangue, terça parte, e deixa claro Apocalipse 6,16, porque chegou o dia da ira de Deus e quem pode suster-se. Quem dependia de atividades marítimas, o contexto da época, isso é importantíssimo, né? Hoje nós temos avião, nós temos trem, mas até hoje, irmãos, o volume maior de comércio mundial ainda é marítimo, tá?
Quando você compra um produto importado aí, muitas coisas vêm em containers, em navios. Então, o comércio marítimo, sobretudo esses transatlânticos, ainda é muito importante. Era fundamental na época e continua sendo importante. Um terço, né, da vida, um terço do mar vira sangue e um terço das criaturas marinhas são destruídas e as embarcações. As rotas marítimas eram chamadas da força vital de Roma, tanto nas trocas comerciais quanto no fornecimento de comida. Então, para quem estava ouvindo, um terço das águas, um terço das atividades marítimas sendo é, prejudicadas, isso significava uma crise muito grande. Então, nós precisamos entender que Deus está deixando explícito essa ação dele aqui. Mas, mesmo severo, o juízo ainda é parcial e se dá a oportunidade de arrependimento. É uma questão que nós precisamos frisar aqui nesse estudo. As 7 trombetas, mesmo que são o severo e justo juízo de Deus, esse juízo ele ainda está misturado com misericórdia. Não é só o derramar do juízo, como nós veremos à frente. Em alguns momentos posteriores, nós veremos que o juízo de Deus será derramado plenamente, sem misericórdia, porque será o fim. Mas aqui é o juízo de Deus misturado com a sua misericórdia, porque um terço apenas é destruído. Talvez você possa pensar, mas Deus está destruindo? Sim. O salário do pecado é a morte. Aqueles que ouviam a mensagem podiam compreender que somente o Deus que se assenta no trono é o Deus verdadeiro. Assim tinha a oportunidade de se arrepender e abandonar os deuses falsos. No que você tem posto a sua confiança? Deus está dizendo aqui que aquele que põe a sua confiança nas coisas desta terra, a sua confiança é vã, porque vai passar. Haverá um fim. E Deus é o único no qual a confiança posta é a confiança verdadeira. Arrependimento é reconhecer que nós dependemos de Deus, que somos pecadores e que carecemos dele para nos salvar. Só ele pode nos salvar, irmãos. É isso que nós precisamos entender. A terceira trombeta diz o seguinte: e o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardente como uma tocha, e caiu sobre a terra, caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Versículos 10 e 11. Então aqui nós já vemos a terceira trombeta, um avanço nessa questão, né? Agora sim, já deixa explícita que pessoas morrem. Aqui não fala que um terço, né? Muitos homens morreram, mas que um terço das águas se tornaram amargas, impróprias para o consumo. Esse juízo também se relaciona, né, com a primeira praga, assim como a praga do Egito, lá onde quando Moisés toca, né, fica cheia de sangue, não é possível se tomar aquela água. E também um juízo sobre a natureza, sobre o mundo físico, né? Essa grande estrela, que não sabemos definir o que possa ser, né, sempre aparece como um sinal de escatom. Lembrando que um dos temas importantes dentro do livro de Apocalipse é o escatom, que é o fim, as últimas coisas, os últimos dias. Daí o termo escatologia, o estudo daquilo que trata do fim, ou das últimas coisas, né? Escatologia. Vem dessa palavra aí, escatom. A estrela ardente cai sobre um terço dos rios e das fontes das águas. Como as fontes das águas eram fundamentais, esse juízo apresenta algo terrível. Aqui a gente precisa entender esse aspecto simbólico dessa estrela que cai, porque está associado à ideia da contaminação das fontes de águas. Aqui, águas potáveis, provavelmente águas que serviam para beber. Os irmãos devem saber, né, quem tem uma certa ouve, né, nos jornais, estuda alguma coisa,
que uma das grandes preocupações nossas é com água potável, né? Nós resolvemos outros problemas, energia e tal, mas sem água não há vida. Nós dependemos dela e essas águas agora sendo contaminadas e um terço delas se tornando impróprias, isso causa grande e terrível prejuízo. Enquanto que o cordeiro, olha que interessante, os paralelos, né? Enquanto que o cordeiro conduz os seus, tá errado aqui, meus queridos. Aqui é S, tá? Perdão pela falha aqui. Vou até corrigir agora. É, os seus. Ficou certo agora. Isso. Enquanto o cordeiro conduz os seus às fontes das águas vivas, nós vimos isso lá no capítulo 7. Aqui as águas se tornam insalubres e provocam morte. Fora de Cristo não há verdadeira vida. Pelo contrário, o pecado conduzirá à morte física e espiritual e uma separação eterna. E há também algo diferente em relação ao contexto de Êxodo, que lá as águas eram amargas, né, em Mara, e quando Moisés toca, as águas se tornam doce, uma árvore e tal, né? Tem todo um processo lá que é feito. E aqui não. Aqui é o contrário, as águas doces se tornam amargas, é o juízo de Deus sendo derramado sobre o mundo. Fora de Cristo não há vida verdadeira, meu querido. Talvez você. A ideia aqui que nós precisamos colocar sempre é o arrependimento. Nós precisamos reconhecer, irmãos, que esse mundo ele vai desmoronar, ele chegará ao fim. É como se essa casa onde nós moramos, né, que é o nosso planeta, que nós chamamos de nosso planeta Terra, isso tem um fim, da forma como é. Deus trará juízo. Então não se apegue às coisas temporais. Deus está dizendo: os ímpios que têm se apegado às coisas temporais serão punidos. Como aquele que Jesus disse, que produziu muito e encheu seus celeiros, disse: olha, minha alma, agora descansa, fica tranquila. E Jesus disse que ele era louco. E se hoje pedirem a tua vida? E se hoje pedirem a tua vida? Onde está a sua vida? Ela está em Cristo? Ela está nesta terra apenas? Aqueles que estão em Cristo, Cristo tem a promessa da vida eterna. E aqueles que não estão em Cristo, o salário do pecado é a morte, a separação e a condenação eterna longe de Deus. Então essa estrela é nomeada de absinto. O absinto era um arbusto amargo, né? De gosto muito amargo, e tem várias associações com o texto bíblico, né? Provérbios, por exemplo, fala, olha, amargo como absinto. Deuteronômio 29, 18, associando a idolatria, que é o contexto aqui, depois na quinta e na sexta trombeta nós veremos melhor essa questão da idolatria, mas o contexto geral aqui é Deus punindo a idolatria, que é colocar, irmãos, como Deus aquilo que não é Deus. É colocar a importância, ou como nós estamos vendo, né, no comércio, na minha renda, na força do meu braço, eu achar que esse é meu Deus, né? O trabalho é meu Deus, ou os deuses falsos mesmos. E Deus está dizendo, olha, aquele que se assenta no trono e o Cordeiro é o verdadeiro Deus. Jeremias tem inclusive um juízo de Deus, uma promessa de juízo estabelecida. Veja comigo. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Então, a estrela incandescente torna a água venenosa e seu efeito foi tão amargo quanto o absinto. Em si, o absinto não é venenoso, tá? Mas, como essa água se torna imprópria, nós imaginamos aqui as consequências, né? A morte, falta de produção e, consequente, morte tanto dos produtos que dependem, quanto dos nós, seres humanos, que dependemos da água, né? Então, a água envenenada é o juízo divino pelo pecado e pela rebelião. Deus derramando o seu juízo. A quarta trombeta, né? Para a gente
Nós vamos hoje ficar nessas primeiros quatro trombetas. Diz assim, Apocalipse 8:12. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse semelhantemente à noite. Então, esse juízo aqui se associa à nona praga, né, do Egito, em que Deus envia trevas densas, que ninguém podia ir de um lugar para o outro, né? Isso é importante nós entendermos. E quando a trombeta, o soar dessa quarta trombeta, é Deus quem fere os astros celestes aqui, os luminares celestes. Nós precisamos entender que Deus está agindo intencionalmente. Agora, ainda com misericórdia, porque Ele não está destruindo tudo, mas é a ideia que nós precisamos entender que nós temos, né? Muita gente já deve ter questionado onde está Deus, como Deus age. Deus age com justiça e misericórdia. Deus age com juízo. Deus ele não aceita dele ninguém se zomba, é o que diz o texto lá em Gálatas. Então, meus queridos, quando a igreja ouviu essa mensagem, foi uma mensagem de esperança para a igreja. É juízo para aqueles que não são de Deus, mas para aqueles que são de Deus é mensagem de esperança, porque vale a pena servir o Senhor, vale a pena estar com Ele. Ele é o Deus verdadeiro, e ai daqueles que não estão com Ele. Então, todos os corpos celestes são nomeados aqui, é interessante, né? Sol, lua e estrelas. E segundo, vou até citar no final aqui o principal autor que eu trabalhei, né? Esse é o texto mais enfático do Antigo e do Novo Testamento, no sentido em que os luminares são identificados juntos e claramente. Então, assim como na nona praga, 1/3 do dia e da noite ficam totalmente na escuridão, é difícil definir como, né? Mas o texto deixa isso explícito. Há vários textos, irmãos, que falam do juízo divino da escuridão e das trevas. Vamos ver aqui? Joel 2:10. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Amós 8:9. Isaías 10:13. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. No sermão profético também de Cristo, ele também fala sobre isso. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu. Então, a escuridão é um juízo apocalíptico contra esse mundo. Desejaram a escuridão e não a luz de Cristo, e terão o que desejaram, mas será choro e ranger de dentes. Quantas vezes nós, em pecado, desejamos continuar no nosso pecado, continuar na escuridão, continuar longe de Deus. E aqueles que insistirem e não se arrependerem, Deus dará em retribuição aquilo que desejaram: escuridão. Mas uma escuridão eterna, uma escuridão que nunca terá fim, irmãos. Isso é terrível. Por isso a misericórdia de Deus ainda se estabelece, porque Deus está avisando, Deus está anunciando a trombeta, mas essas trombetas ainda não são a destruição total. Você que ainda não tem Cristo como Senhor, saiba que só Cristo é aquele que nos leva. Ele é o Deus da luz. Não no sentido místico, não no sentido espiritualista, como muitos dizem, mas a luz que revela o nosso pecado e que mostra a verdade da palavra dele. Eu desafio você, que talvez não crê em Deus, que não crê em Cristo, leia a Bíblia. Eu desafio você a fazer esse teste. Leia a palavra do Senhor. Não precisa crer em Deus, não precisa agora nisso. Pegue a palavra e leia. E se você for um pouco mais
ousado, diga, né? Talvez você vai imaginar que está dizendo para o vento, mas diga: Deus, se o Senhor existe, então me mostre. Se o Senhor existe, então fale comigo. Tenho certeza que o Senhor te alcançará, que Ele te libertará da escuridão, que Ele irá alcançar a sua vida com misericórdia e graça. Porque aqueles que quiseram a escuridão terão ela como retribuição, mas isso será choro e ranger de dentes. A quarta trombeta, né? Se o sol tornando-se negro e as estrelas caindo são sinais da vinda de Jesus, tem aqui o texto, né? Esse enegrecimento, escurecimento, né? Da terça parte do sol, da lua e das estrelas é um sinal antecipatório de que o fim está próximo. E essa é a mensagem que a águia traz no versículo 13. Aqui a gente já faz um link para a próxima aula, né? Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos anjos, dos três anjos que ainda tem que tocar. Nós vamos ver isso, essa transição, né? Nós temos as quatro trombetas, há um prelúdio, um interlúdio e depois a sexta e a sétima, bem paralelo como foi com os selos. Para nós concluirmos aqui algumas reflexões para a gente tirarmos. Então, o propósito das primeiras trombetas é principalmente desbancar os deuses terrenos e mostrar que somente o Deus que se assenta no trono é o verdadeiro. Deus expõe a sua onipotência ao mundo e deixa claro a futilidade em tentar se voltar contra Deus. Tá? Não queira se voltar contra Deus. Não haverá onde esconder, né? Como nós vimos lá no sexto selo, né? Elas queriam esconder nas cavernas, queriam que... Não, diante da presença e da ira de Deus não há quem esconda. O Salmo 139 já dizia isso, né? Para onde eu fugirei do Senhor? E quem é que poderá, irmãos? Não tem como, né? Não tem como fugir do juízo e da presença de Deus, porque Ele vê todas as coisas. Os seres viventes revelam essa ideia, né, da onisciência, cheio de olhos. As quatro trombetas juntas provam que aqueles que vivem somente para esse mundo fazem uma escolha tola, porque a verdadeira vida não é aqui. A verdadeira vida está no Cordeiro. Cristo é a vida eterna. Aqui a trombeta fala sobre o juízo de Deus sobre o mundo ímpio, mas eu e você, nós como igreja, precisamos refletir, né? Será que nós não temos posto nossa esperança tanto nessa vida, né, na riqueza, naquilo que temos, no que conquistamos, num certo conforto? Nós precisamos refletir e pensar que aqueles que colocam a sua esperança somente nesse mundo, nessa vida, são tolos. As coisas terrenas se voltam contra os pecadores, contra os que rejeitam Deus. Não ousemos depender das coisas terrenas. É claro que nós precisamos, irmãos, nós necessitamos, enquanto seres humanos aqui, de água, de alimento, de tudo isso. Mas nós precisamos entender que tudo isso só será mantido enquanto Deus permitir e será destruído quando Deus decidir. Deus, ele cria o mundo, ele estabelece leis, ele permite que muitas coisas aconteçam de forma natural, mas ele não é um Deus que continua sempre à parte, ele é um Deus presente e que intervém na história, que age de maneira intencional e clara. Ele age na sua criação, ele é o Criador, ele tem todo o direito de agir desse sentido. Amém? Então nós vamos entender isso. Põe a sua esperança no Senhor. Como eu disse para os irmãos, aqui está uma referência bibliográfica, né? Um dos principais textos que nós estamos usando. Vou até colocar aqui, talvez alguém queira aprofundar aí um pouco no estudo de Apocalipse. Deixa eu só colocar aqui para os irmãos verem. Deixa eu mudar aqui. Esse livro aqui, né? Que é Comentário Exegético do Apocalipse, do Grant Osborne.
Grant Osborne, acho que é assim que pronuncia, e eu convido você, depois que assistir esse estudo, a compartilhar ele, né? A rever, talvez, reler o texto, meditar e orar ao Senhor pedindo a Ele graça e sabedoria. Os irmãos aqui da igreja local, né, nós ainda continuamos sobre uma decisão municipal de não poder nos reunir como igreja no templo, né, num prédio físico, mas nós somos igreja em casa, né, continuando, buscando ao Senhor, e nós somos igreja onde estamos, né? Nós somos igreja, então nós precisamos entender isso. E se precisar de alguma coisa, irmãos, comunique, tá? O pastor, a mim, a toda a liderança. Não fique sozinho. Nós temos aqui isso para fazermos juntos. Vamos orar? Então guarde isso no seu coração. Deus ainda, mesmo com juízo, estabelece arrependimento e misericórdia. Talvez hoje é dia de você se arrepender, de reconhecer que só o Senhor é Deus, de abandonar o seu pecado. Faça isso para a glória do Senhor e para que você tenha a vida eterna. Só Cristo pode nos salvar. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia, em nome de Jesus, amém? Senhor, nós te damos graça por esse momento que estivemos juntos aqui estudando a tua palavra. Deus, que seja o Senhor a trazer graça. Nós temos limites, nós ainda estamos aprendendo também, mas o Senhor é o soberano. Por isso, Pai, que essa mensagem alcance os corações, traga transformação sobre todas as nossas vidas. Nos abençoe nesse momento tão difícil, Senhor. Diante dessa pandemia, diante de notícias tão terríveis, é o Senhor anunciando, Deus, a teu poderosa ação, que o Senhor é que estabelece. E muitas vezes nós não entendemos que é momento de arrepender, de nos prostrar, de nos quebrantar perante o Senhor. Por isso, gera em nós esse arrependimento, esse quebrantamento, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe, Deus derrame graça sobre a sua vida no nome santo de Jesus.